Então, gente, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso grupo de estudo. Eu adoro este grupo de estudo aqui no Hospital da Alma, porque ele sempre me faz relembrar quem eu desejo ser na vida. E é uma pergunta importante que a gente precisa se fazer quando a gente entra para esses estudos de autoconhecimento, de expansão da consciência, que é o seguinte: quem você quer ser na vida? Como você quer ser lembrado? E é muito importante a gente saber responder esta pergunta, porque como hoje nós vamos falar sobre a comunicação que bloqueia, e essa comunicação, gente, que o Marshall fala, ela não só bloqueia, mas como ela cria muros e pontes nas relações humanas. No capítulo passado, nós falamos um pouquinho sobre o cerne da CNV, que é realmente construir pontes ao invés de muros. E a comunicação que bloqueia é a comunicação que constrói os muros. E esses muros faz com que os corações que convivem com a gente simplesmente se afastem, não queiram mais estar na nossa presença. E isso é muito, muito, muito triste. E dentro do contexto, da síntese, né, desse capítulo, coloca aqui para mim no chat o que é a comunicação que bloqueia. O que vocês entenderam sobre isso? Coloquem em pequenas palavras, uma frase curta. O que é isso, né? O que bloqueia a comunicação? Coloquem também os veteranos que já participaram outras vezes, né? Do nosso curso, Comunicação sem Compaixão, sem Empatia. Ok, mas tem uma síntese do que ia realmente não deixar margem para mais coisas aí acham que é a comunicação que bloqueia. E dessa forma eu também consigo entender se vocês leram ou não o capítulo de verdade. Porque, na verdade, é uma palavrinha a comunicação que bloqueia. Uma única palavra apareceu aqui no chat. Os julgamentos. Então, vamos lá. Quando a gente se torna juiz da vida, das coisas, das pessoas, quando a gente começa a dar a sentença, né, de quem está certo, de quem é errado, de quem pode, de quem não pode. Quando a gente se torna juiz das situações no geral, a gente começa a bloquear a comunicação. Por quê? Porque se nós somos juízes, não abre espaço para o diálogo. A gente determina, a gente coloca aquele veredito, seja nas coisas, nas pessoas, no mundo, e a gente realmente não há conexão, porque a CNV ela tem um propósito de conectar almas, conectar corações. E o julgamento, ele desconecta as almas, desconecta os corações. E logo no começo, né, gente, do capítulo, para quem leu, tem lá a pequena frase de Mateus: não julgais para não ser, para que não sejas julgados, pois com o critério com que julgardes, será julgados. Mateus capítulo 7. Ou seja, o que esse capítulo está falando para a gente? Que nós não devemos julgar. E isso, se a gente for parar para pensar, isto é um princípio. Gente, pode reparar, toda vez que você julga alguém, ou você está totalmente errado, ou aquela energia que você jogou para o outro volta para você. Não é assim? Ou a gente passa vergonha, no sentido de, nossa, falei uma coisa, nem era isso. Pensei isso, nem era aquilo. E essa energia que você emana volta para você. Então, ou seja, nós sempre ultrapassamos
e não validamos os princípios universais. E este é um princípio do julgar, do julgamento, nosso tempo todo. Como fazemos isso? Porque existe uma diferença entre julgamento e juízo de valor, que são coisas que a gente precisa ter, mas que a gente é uma coisa diferente da outra, tá? E eu sempre gosto de trazer a etimologia das palavras, porque ao longo do tempo as palavras foram se perdendo, perde-se o significado, né? O que é respeito? Aí as pessoas começam a falar que respeito é algo que se somente para ela, e aí ela esquece que o respeito também tem relação com o outro, e por aí vai. Então, trazer a etimologia da palavra faz com que a gente se torne mais assertivo. E os julgamentos, na etimologia da palavra, ele forma um conceito, ele emite um parecer, ele emite uma opinião sobre algo ou alguém. Então, olha só, é a arte, a capacidade e a habilidade de julgar, criticar, juízo, ideia, fato ou percepção para produzir uma apreciação lógica, epistemológica, estética ou moral sobre o objeto da investigação. Só essa frase, né, esse conceito do vulgo, a gente já poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre a crítica, sobre o juízo, sobre o que é fato e o que é percepção, o que é a nossa opinião, por que a gente precisa dar sempre o nosso parecer, quem pediu o nosso parecer, né? Em muitas ocasiões. Né? Sobre a moral, se a gente for se atentar à etimologia da palavra, tem muitas coisas para a gente olhar, mas a gente não vai ter tempo para isso. E aí, opa, gente, peraí, foi mais rápido do que eu gostaria. E aí, gente, o que o julgamento faz na nossa vida? E o que ele faz nas nossas relações? O julgamento, ele é uma comunicação alienante. Pensem sempre isso. Julgamento igual a alienação. Aí você pensa, nossa, mas não vou poder julgar ninguém. Como vai ser isso? Você pode pensar sobre o que você está observando, percebendo. Porém, se você for comunicar o julgamento, aquilo que você acredita que seja, simplesmente aquele caso, aquela conexão vai simplesmente sumir, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque não resolve. Né? Quem é que é julgado, resolve. Gente, hoje eu fui no posto de saúde, minha filha fazer uma triagem com uma psicóloga, para fazer um acompanhamento. E aí, Ada começou a falar, ela perguntou, né, o que eu tinha, o que eu olhava, eu falei, olha, clínica do Hospital da Alma e tal. Que terapias você oferece? Ah, eu ofereço, falei todas as terapias, ela, nossa, então você é uma empresa que faz coisas erradas. Eu falei, por quê? Ela falou, porque pelo conselho do CRP, os psicólogos não podem fazer algumas técnicas, como constelação familiar e tal. E eu falei assim, ok, mas os psicólogos que estão no Hospital da Alma não atendem com constelação familiar e essas outras técnicas porque a gente segue as normas. É, porque isso não sei o quê, porque isso não sei o quê. Aí eu levantei e falei, doutora, muito obrigada. Eu estou procurando um espaço de escuta sem julgamento. Eu acho que aqui não é um lugar. Então eu prefiro ir embora, né? Se ela me dá licença, porque realmente não foi isso que eu vim buscar aqui no dia de hoje. Estou sem graça. Por quê? Porque aquele comentário dela não fez a conexão, né? Simplesmente desconectou, simplesmente criou uma situação ali desconfortável que foi extremamente alienante. Eu assim, me senti extremamente perdendo meu tempo. Sair da minha casa aí e lá, nesse localmente, a pessoa julgar. Ainda falei para ela, nossa, eu estou me sentindo muito julgada, atacada agora. Isso não está sendo bom para mim. Então, eu vou escolher, né, me retirar.
Por quê, gente? Porque o julgamento são as nossas opiniões, é o parecer, nosso parecer. Era um parecer dela, de coisas que tem lá na Constituição do CRP, que é séria, inclusive o Hospital da Alma está com uma psicóloga responsável, me ajudando a fazer toda a organização disso, né? Mas a pessoa não me conhece. Será que a gente faz isso com os nossos clientes, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente nem conhece, fica julgando o tempo todo? Isso é extremamente péssimo. E aí o macho, ele fala assim, ó, esse tipo de comunicação alienante da vida, ele vem usando julgamentos moralizadores que, que substendem uma natureza errada ou maligna das pessoas, que não geram em consonância com os nossos valores. Por que, que ele coloca essa frase? Que não gera em consonância com os nossos valores? Porque a comunicação não violenta, ela vem lembrar quem nós somos. Nós somos amor, nós somos compaixão. E toda vez que nós estamos julgando as pessoas como erradas ou como malignas, nós estamos saindo da nossa competência natural, que é a compaixão. Então, na verdade, nós estamos esquecendo de quem nós somos quando a gente julga as pessoas. E aí, ele dá exemplo. Tais julgamentos aparecem como: o teu problema é que você é egoísta demais, ele ou ela é preguiçoso, eles são preconceituosos, isto é impróprio, culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação, diagnóstico, tudo isso bloqueia a compaixão. E aí você pensa, uau, agora eu entendi. Por que, que eu me separei? Por que, que aquela amiga virou a cara para mim? Por que, que eu me afastei daquela pessoa? Por que, que eu não consegui ficar naquele emprego? Por que, que os meus filhos não falam comigo? Por que, que eu estou na crise, não sei o que lá? Por quê? A gente não tem a habilidade ainda em nós, a virtude de sermos compassivos. E a compassividade não cabe comparação, diagnóstico, depreciação. Hoje, a psicóloga ela falou assim: a sua empresa está atuando com charlatão. Charlatão. Por quê? Porque nas constelações familiares. E ela falou isso. Aí eu pensei, poxa. Aí eu lembrei de um outro versículo da Bíblia que fala sobre a sabedoria e a tolice. Depois que ela falou isso, eu falei, bom, não respondi, porque qual que é a nossa tendência quando a gente recebe um insulto desse, recebe uma comparação desse, uma depreciação, é a gente atacar, né? E como eu já tinha estudado bem o capítulo de hoje, eu falei assim, eu não vou atacar ela, eu simplesmente vou me retirar. E aí, gente, por que é importante a gente falar sobre o ataque, né? O contra-ataque? Porque às vezes as pessoas julgam a gente vai lá e julga também. A pessoa vai lá, atacou a gente vai lá e ataca. Nós estamos sendo melhores do que essas pessoas ou nós estamos sendo igual a elas? Então é extremamente importante a gente pensar também, porque geralmente o que a gente faz, alguém nos julgou, a gente vai lá e julga também. Então isso é um outro ponto da comunicação que bloqueia, porque uma coisa é, você foi julgado, beleza, você foi julgado, a pessoa foi lá, te depreciou, te comparou, ok. E se você, nesse momento, cria a responsabilidade de agir diferente, você pode mudar a situação, aquela situação. Agora, se você faz a mesma coisa, você está agindo, não agindo em consonância com o que você é, amor e compaixão. Dá na mesma, tá? Então, é extremamente importante a gente entender essas questões e se observar. Porque, gente, não tem nada, não tem coisa mais desagradável que é as pessoas ficarem nos analisando. Quem manda mensagem para você e fala, fulano, por que você não faz isso assim, assim? Fulano, porque... Ah, se fosse você... Ah, porque...
Meu, graças a Deus que fazem 8 anos que eu estou estudando a CNV, ainda sou um bebê abrindo os olhos para ela, mas algumas coisas, quando você vê, não tem como você desver, né? E aí, o que eu observo e que o Marshall fala para a gente observar em nós? E quando a pessoa te critica ou quando você critica alguém, é porque, no fundo, isso é uma expressão trágica das suas necessidades e dos seus valores. Ou seja, quando você julga alguém, no fundo, o que você quer é que esta pessoa atenda a uma necessidade sua, ou um valor que é muito importante para você, e como ela não está atendendo, o que a gente faz, porque a gente aprendeu assim, então a gente precisa mudar o nosso jeito de estar no mundo, a gente julga. E aí a CNV fala assim: vamos parar com isso, stop, breca, e vamos entender o seguinte: se eu estou analisando os outros, é porque em mim grita algo que está vivo e que precisa ser verbalizado de uma forma prudente e inteligente. Porque só ficar falando para o outro aquilo que você está vendo, né, ou realmente percebendo e julgando o que ele é, não vai contribuir com nada. Gente, um exemplo. Eu sou aquela pessoa doente, eu acho que eu preciso até ir no psicólogo, sei lá, doente por organização. As coisas ficam desorganizadas, vai me dando uma palpitação, vai me dando um trem esquisito. Eu vou ficando assim sufocada. E isso é um problema para mim, já foi muito mais. E aí uma vez, e aí eu tenho 2 filhas, né? Uma pequena, de 10 anos, e uma de 17. Mas alguns anos atrás, quando eu comecei aqui no Hospital da Alma 2020, 2019, 2020, falar sobre a CNV, porque já faz um tempo que a gente tem esses grupos, é, é, uma das clientes nossa, uma das clientes, eu falei assim, gente, se vocês perceberem, se vocês olharem aqui na minha casa, uma das minhas filhas está brincando, estava com um monte de brinquedo no chão, ela estava brincando e tal, e aí eu olhava aquilo, eu pensava assim, bagunça. Érica olhando os brinquedos do chão, que a gente já falou um pouquinho sobre isso semana passada, observa os fatos. Qual que eram os fatos? Brinquedo no chão, ok? Não tem bagunça, não tem TDAH, nada disso. Fato, brinquedo no chão. Opinião, bagunça, né? Aí uma das interagentes falou assim, Érica, mas ela está vivendo. Esses brinquedos no chão faz parte da vida dela, da vivência. Ela tem 6 anos na época, 6 anos, ela vai fazer o quê? Então, na verdade, ela está numa casinha, no mundo encantado dela, e nunca tinha parado para pensar nisso. Aí eu fui perguntar para ela, falei, escuta, o que é isso aqui, essas... Aí eu já ia falar de novo, essas bagunças, né? Falei, não, o que é esses brinquedos? Ah, mamãe, esse aqui é a casinha de não sei quem, esse aqui é a minha poção mágica, que eu faço tudo com ervas para curar as dores de barriga da minha boneca, esse aqui é o meu fogão, esse aqui é o meu carro, esse aqui é o meu escritório. Aquilo que eu acreditava que era na minha mente, para outra pessoa era outra coisa. Para minha filha era um mundo de fantasia, era um mundo colorido. Para mim era bagunça. Por que eu estou dando esse exemplo? Gente, porque nas relações humanas, aquilo que a gente acha que é, né, que eu penso, é isso, né? A pessoa está fazendo isso porque é isso. No fundo, se você for entender, não é. E é importante a gente olhar para nós e entender quais são as nossas necessidades e nossos valores. E nesse exemplo, qual que era a minha necessidade? Sala organizada. Só que quando eu entendi isso e comuniquei, falei, filha, assim que você terminar, guarda os seus brinquedos no local certo. Tá bom, mamãe. E aí ela conseguiu atender. E foi só ali que eu comecei a virar a chave sobre as necessidades e opções.
né? Sobre o que é fato, sobre o que é percepção, sobre o que é opinião, sobre o que é julgamento. Porque aí eu comecei a entender que, de fato, aquilo que eu pensava para mim não é aquilo para o outro. E se eu ficasse falando bagunça, 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 eu ia tolir ela de ser criança. E aí, recentemente, agora ela pegou todos os brinquedos dela e falou, não quero mais brincar. Eu falei, como assim não quer mais brincar? Não, não quero. Porque eu cresci e não quero mais. Aí eu fiquei pensando, e se eu não tivesse deixado brincar? O que eu estava fazendo com ela? Forçando ser um adulto antes do tempo, né? Que apesar que eu acho que é muito nova para já deixar os brinquedos, enfim. Mas isso aliena as relações, os nossos julgamentos, e a gente não parar para pensar o que está por trás das nossas necessidades, o que estamos requerendo de fato, quando a gente olha, observa as coisas, né? E aí, qual que é o nome dele, gente, desse cara? É, Osho. Osho. O que ele fala? Certas formas de comunicação nos afasta do nosso estado natural de compaixão. E essa forma é o julgamento, é a comparação, é a depreciação. E se nós estamos querendo ser umas pessoas melhores na vida, nós precisamos nos afastar dos julgamentos. De falar a pessoa é, a pessoa não é, a pessoa tem que, a pessoa não tem que, nada. E aí, os julgamentos faz em nós que nós negamos a responsabilidade daquilo que está vivo em mim, em mim. Os julgamentos faz com que os nossos comportamentos sejam sempre de comparações, e os julgamentos também fazem com que os nossos comportamentos sejam sempre de exigência. Estamos sempre exigindo as coisas. E essa forma de estar no mundo, esse jeitão, né, de avaliar, criticar, comparar, falar o que está de errado com os outros, e o pior, falar o que está de errado comigo mesma. Eu não presto, eu não sirvo para nada, não sei o que, eu não consigo, eu não dou conta. Isso tudo é muito perigoso, segundo o Marshall. Por quê? Porque nós ficamos cegos, inertes. Sabe, quando a pessoa está... Tem uma palavra que eu oro muito para mim, para que Deus tire de mim a minha... É uma palavra parecida com a inerte. Letargia. Nós ficamos letárgicos porque nós estamos sempre fora, olhando para os outros, fora, olhando o que está errado, comparando, olhando para fora, ao invés da gente olhar para dentro e olhar para aquilo que está vivo em mim, que não cessa nunca. O que é nunca? A gente nunca é nunca, nunca. Então, por exemplo, tenho necessidade de organização. Se hoje a minha casa estiver organizada e amanhã ela não estiver, vai passar essa minha necessidade? Não, não. Simplesmente eu vou ter essa necessidade sempre. E é claro que eu posso fazer uma mudança de olhar, de percepção, trabalhar aí as minhas necessidades, diminuir a intensidade para que eu não sofra tanto. Mas aquilo que está vivo em nós e não cessa nunca. E se a gente não parar com isso, de colocar a culpa no outro, porque é a Dilma, porque o Bolsonaro, porque agora é o Lula, porque agora é a tempestade, que agora é 2023, que é o vulcão. Quer dizer, tudo é o problema das pessoas e das coisas do lado de fora. Nunca é aquilo que eu preciso, eu necessito, eu desejo, eu almejo. E aí o Marshall, ele vem ajudar a gente
a fazer essa introspecção. Ele vem falar: para de ficar falando do outro, avaliando, criticando, comparando. Olha para você. Sai dessa letargia, dessa inércia, dessa alienação de ficar falando que é o outro, que é o outro. Olha para aquilo que está vivo em você e que não cessa nunca. Gente, nunca é nunca, tá? O Martin Luther King Jr., ele fez parte desse contexto da pesquisa de Marshall, tá? Na pesquisa da compassividade. E aí ele fala assim, nossas vidas começam a acabar num dia em que silenciamos para as coisas importantes, que são importantes para nós. Nós podemos fazer um movimento de morte em vida. Por quê? Porque nós silenciamos, nós não criamos a virtude de introspectar, de entender aquilo que é importante para nós, e aí a gente fica no externo, no externo, no externo, o externo não vai fazer aquilo que você quer, se você não souber pedir, se você não souber se expressar, o externo não tem bola de cristal, tá, gente? Não tem óbvio no mundo externo, não tem óbvio. Ai, é óbvio que eu queria isso, a pessoa tem que saber. Não existe isso. E aí, se você não se expressa, a sua vida vai sendo destruída. Uma morte interior. A morte interior pode nos causar problemas físicos, pode nos causar doenças, pode nos causar patologias psicológicas de diversas formas. Por quê? Porque simplesmente a gente não olha para aquilo. E aí, gente, se vocês pesquisam um pouco, se vocês estão inteirados aí no mundo do autoconhecimento, existem muitos estudos agora falando, não só agora, né? Já faz alguns anos, inclusive são coisas ditas na Bíblia, que o nosso corpo físico, as doenças, elas estão ligadas, e a ciência hoje está quase comprovando isso, estão ligadas com o nosso estado emocional e com os nossos pensamentos. A gente pode desenvolver um câncer, a gente pode desenvolver uma doença degenerativa. Por quê? Porque nós silenciamos aquilo que é importante para nós. Então, Marshall e esses pensadores, Jesus, Buda, Mahatma Gandhi, Lutero, Platão, Sócrates, essas pessoas que nasceram, que eu acredito que são pessoas iluminadas, vieram para nos ajudar a entender essas questões. Gente, e aí, vocês estão comigo que eu senti assim uma solidão aqui, assim, energeticamente falando, porque mesmo a gente estando online, dá para perceber e sentir, né? A presença, a interação, as dúvidas, os choramingos de vocês. E agora eu senti assim uma solidão, me senti sozinha. E eu queria saber se vocês estão aí. Estão comigo? Vamos prosseguir? Coloque aqui, gente, eu tô. Obrigado, Kátia, Pam, Félix. Sim, beleza. Beleza, vamos. Então tá bom, então estamos. Beleza. Gente, então o que a gente pode entender, mais uma vez, deste capítulo? Todas as nossas expressões de violência, e aí agora a gente vai entender o que é a violência. A violência, para o Marshall Rosenberg, não é o tom de voz. A violência são os julgamentos. É aquilo que a gente faz falando do outro. Tudo isso são expressões trágicas de necessidades nossas que não estão sendo atendidas. Mais para frente, a gente vai entender o seguinte, que toda vez também que alguém faz essa expressão de violência para conosco, são expressões trágicas das necessidades delas, que não estão sendo atendidas por nós. Ou por outra coisa, por outra pessoa. Mas que não é pessoal. É
interno, a necessidade dela, dele, que não tem nada a ver com você. Ou tem, porque de repente essa pessoa queria que você enriquecesse a vida dela de alguma forma e você não pôde fazer isso. Mas entenda, as pessoas não atacam a gente, ou a gente não ataca os outros porque nós somos maus, violentos. Ai, meu Deus, tenho que nascer de novo. Não, isso acontece porque nós não aprendemos a ler o nosso interior. Nós não aprendemos a trazer a introspecção para nós. Por isso que a gente está violento no dia a dia, no mundo. E isso, gente, gera a falta de compaixão. Então, vamos parar para pensar um pouco. Fiquei analisando, né, esse capítulo. Fiquei, então, pera lá. Eu só não consigo ser mais compassiva, eu sou amorosa nas relações, tenho a compaixão, desenvolver essa virtude, porque eu sou mal, porque ninguém me ensinou, porque meu pai, a Dilma, não sei quem, ninguém me ensinou. Não, é porque ninguém falou sobre isso, e isso agora, graças a Deus, ao bom mestre, que está sendo muito bem falado, é que nós não aprendemos a olhar para nós. A gente está sempre do lado de fora, olhando as coisas, o mundo, comparando, vendo. A gente nunca parou para olhar para dentro de nós, para perguntar, pera lá, o que eu estou requerendo com isso? Pera lá, o porquê que eu estou dessa forma? Pera lá, mas qual é o meu objetivo com isso? Por que eu fiquei com tanta raiva, tristeza? Por quê? E aí, gente, quando falta isso em nós, a gente age ou age assim com essas três palavras, gerando culpa nas pessoas, medo nas pessoas e vergonha, porque veja bem, você não fez o que eu gostaria que você fizesse, então a culpa é sua. E você não vai fazer desse jeito, então você faz uma ameaça para a pessoa se sentir com medo. Ou simplesmente você age de um jeito para a pessoa se sentir envergonhada, constrangida. E ao mesmo tempo, porque nós não aprendemos a olhar para nós, olha o que acontece com a gente. Eu erro, né? Eu vou errar, porque eu xinguei a pessoa, mandei a PQP, porque eu não tenho capacidade de olhar para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o outro, né? Eu vou xingar o outro. Aí eu me sinto culpada, eu me sinto envergonhada e eu acabo bloqueando mais a minha comunicação. Eu tenho medo do que eu vou falar, de como eu vou falar. Estão pegando a visão, gente? Isso aqui parece, sabe aquele suicídio em doses homeopáticas que você vai dando para você e para o outro em dose? Primeiro porque você não olha para você e o outro que está se relacionando com você também não. Aí, como essa pessoa não atende o que você precisa, você vai agir para deixar essa pessoa culpada, com medo ou com vergonha. Mas, ao mesmo tempo, quando você erra, você se sente culpada, constrangida e tem medo de se expressar. É um ciclo perigoso esse. E é um ciclo destrutivo. Totalmente destrutivo. Se eu não me engano, na próxima aula ou na outra, a gente vai falar um pouquinho sobre o paradigma da escassez. Eu acho que é isso, na próxima ou na outra. Por quê? Esse ciclo destrutivo é que faz a gente julgar, comparar, e aí a gente não sai disso. Ou a gente está julgando as pessoas, ou a gente está se julgando. Ou julgando as pessoas, ou se julgando. E a gente não sai desse meio. E a ideia da CNV é que nós entremos num ciclo virtuoso, construtivo. O que seria esse ciclo virtuoso e construtivo? Quando eu olho para mim, entendo aquilo que está vivo em mim e aquilo que é importante para mim, e também olho para o outro, entendo aquilo que é importante para o outro e aquilo que está vivo no outro. Eu olho para mim, olho para o outro, olho para mim, olho para o outro. Aí o julgamento não cabe.
o julgamento tem que sair. Por que ele tem que sair? Né? Por que ele é excluído da relação automaticamente? Porque ele é vulnerável, a gente falou isso semana passada. A vulnerabilidade cura as relações. E você também abre um espaço para o outro ser vulnerável e falar das suas necessidades. E você também tem coragem de cuidar de você e falar das suas necessidades. Quando isso acontece, nasce o amor, explode o amor, explode a compaixão, sai o julgamento. Estão entendendo, gente? Estão pegando? Coloca aí para mim no chat, vou tomar água enquanto isso. Ou alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa, sei lá. Contar as percepções de vocês, sei lá. Nada? Me ouvir? Boa noite. Boa noite. Félix, Oi, Félix. eu acho bem interessante lhe ouvindo, certo? O que os comentários e assim, ultimamente assim eu percebo assim que principalmente nesse período de pandemia e a gente ainda está vivenciando isso aí, a questão dessa sensibilidade em relação ao outro, não é que a gente perdeu totalmente essa sensibilidade. Houve uma diminuição de entender o outro, né? E uma coisa que eu achei bem interessante é você falar sobre essa questão, a gente, sobre julgamento. A gente não procuramos julgar nós mesmos, né? Nós mesmos ser o nosso próprio juiz, né? Que, É boa. no caso, é interessante que a Bíblia ela vai também refletir sobre isso, né? Se você tem exemplo, né? Quando pegaram a mulher em adultério, né? Uhum. E Jesus, ele não foi brigar com aquelas pessoas que estavam fazendo o julgamento sem uma que em si eles queriam pegar Jesus em alguma ocasião que ele viesse fazer algo contrário àqueles ensinamentos que ele ensinava para as pessoas. E apenas ele interrogou: cadê seus... Ele só fez uma interrogação, né? E nenhum daqueles ali estavam mais, porque eu acho que eles refletiram e passam uma reflexão ainda hoje, que quando a gente vai julgar, nós mesmos estamos julgando nós. Porque nós, assim, o outro que a gente está julgando é um outro ser humano, né? Então, é como se ele fosse o reflexo. Nós somos os, entendeu? Ele é o espelho, como se a gente estivesse diante do espelho e a gente se vê. Quando a gente vai para um espelho, a gente se olha, a gente está se vendo, né? É como que a gente tivesse as atitudes que a gente comete do dia a dia acaba do bom ou revertendo para nós mesmos aquilo que você falou sobre essa questão de, de, de refletir essas atitudes que tomamos no dia a dia, né? E geralmente a gente erra mais do que acerta, né? E Não, até mesmo e é muito. Desculpa, muitas vezes pode falar. a gente erramos porque acabamos se precipitando como humano, né? E é, Porque a sociedade ela não é perfeita, né? Tem toda essa complexidade, né? Mas a gente procuramos dentro da medida do possível, né, de a gente, por meio de um erro, não cometer aquele erro, o mesmo erro, né? E assim, eu percebo isso aí. e é muito interessante você falar sobre isso, sobre esse exemplo da mulher adúltera, É, sobre o exemplo do espelho, porque assim,
o Marshall ele fala assim nesse capítulo, né? Que tipo de Sim. energia você está colocando no mundo para motivar as pessoas a fazerem aquilo que você deseja? Porque Uhum. assim, ó, aquele exemplo da mulher adúltera, o que aconteceu naquele exemplo bíblico? Qual foi a energia que Jesus fez para acontecer todo aquele contexto? Ele fez uma pergunta. Aham. Ele não julgou ninguém, Exatamente. ele não julgou a mulher adúltera, ele não fez nada. Ele só fez uma pergunta que faça fulano, né, uma indagação, meio que pergunta, se, né, Uhum. atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Qual foi a energia que ele jogou para o universo para que não acontecesse um problema? Né? Ele fez alguma coisa ali, foi uma coisa mágica. Que energia foi essa? E é isso que a gente tem que começar a se perguntar, né? Qual é o tipo de energia que a gente vai motivar as pessoas para fazerem, atenderem às nossas necessidades? Por quê, Acho que gente? ele se colocou no lugar do outro. E ele também, o que aconteceu? Ele não recebeu aquilo, ele não gerou medo, culpa, vergonha nas pessoas, né? Ele Exatamente. ele não agiu assim. Então, assim, é muito lindo o macho, porque eu fico imaginando e fico pensando assim que ele deve ter sido um enviado assim de Deus. Para quê? Para trazer de uma outra linguagem aquilo que a gente já está escrito há mais de 2.000 anos, né? Uhum. Amar ao próximo, Eu Deus não pagar de conhecia, nós como eu os não outros. conhecia assim, o princípio de vocês. E eu achei bem interessante a forma de como vocês, assim, esse grupo de estudos, certo? Eu descobri pela internet, né? E me inscrevi, né? E porque sempre eu gosto assim, de estudar, certo? Eu terminei recentemente o curso de Ciência da Religião, que é um curso que vai te refletir em todos os aspectos da religião enquanto a nosso dia a dia, né? E eu achei bem interessante, por isso que eu optei para participar desse grupo de estudo, porque tem me ajudado, né, a refletir, né, Uhum. sobre determinadas situações que passamos na vida, né? E também ajuda também a estar em sintonia com o curso para não eu manter sempre em sintonia daquilo que a gente muitas coisas lá na faculdade a gente via como a gente viu sobre essas questões relacionadas a o ser humano, no olhar a questão da psicologia, no olhar da questão da espiritualidade, a gente teve sobre essas questões da espiritualidade dentro, sabe? Lógico, no lado de um olhar científico, né? E E esse grupo tem me ajudado muito. esse grupo realmente tem essa intenção de amparar não só a comunicação, mas assim, gente, o meu propósito Uhum. de vida no Hospital da Alma, em tudo que eu vou fazer, é levar as pessoas para próxima de Jesus. Esse é meu propósito. E aí eu uso o quê? As terapias, os grupos de Uhum. estudo, os eventos online, os eventos presenciais que a gente faz para deixar Deus agir, né, na vida É de cada ajudar um. o outro, né? Exatamente. E aí a gente Porque muito Oi, Félix. Eu ia falar muito eu acho obrigado que pela ajudar o outro. isso e para ajudar o outro. Obrigado aí pela, desculpa Eu a que fala, agradeço. assim. Imagina, eu que agradeço. É bom falar, Eu né, vou gente? continuar. Eu me sinto aqui assim, porque assim, gente, eu sou uma aprendiz também, eu sou uma aluna da CNV, e quando eu fico falando sozinha, eu me sinto mal, assim, sabe? Vocês interagem porque estamos todos em aprendizado, né? Então é importante ouvir um pouco vocês. E aí, gente, e aí o Marshall fala, né? Para que você não bloqueie a comunicação, você precisa entender que tipo de energia você quer do outro. Você quer que o outro faz porque ele não está com nenhuma vontade de fazer? Sabe quando a pessoa faz, que saco, vou fazer, vai.
Ou você quer que as pessoas fazem por medo, por culpa, por vergonha, e isso causa um ressentimento, ou você quer que as pessoas fazem as coisas para enriquecer as nossas vidas. Quando a gente conseguir responder isso, porque assim, gente, vai ter pessoas que vai falar assim, não tô nem aí, se a pessoa tá com medo, tá sentindo culpa, vergonha, eu não tô nem aí. O meu negócio é resultado. Eu quero que as pessoas façam as coisas, enriquecem a minha vida e pronto, não importa qual tipo de energia ela vai trazer para mim. Não importa, o que eu quero é o resultado. Ok. A única coisa que a gente não pode esquecer é que a energia que a gente vai emanar para o outro, a gente vai receber desse outro. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso também são leis do universo, né? E aí, entrando em algumas terapias, tem a lei do dar e receber, lei do equilíbrio, enfim, que fala muito sobre isso, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas é importante a gente entender que tipo de energia você quer motivar as pessoas a fazer as coisas por vocês. Por medo, culpa, vergonha, ou para realmente enriquecer as nossas vidas. E se nós queremos, vamos supor que a gente quer, né? Estamos aqui evoluindo, né? Evoluindo todos nós, vamos supor que nós escolhemos que as pessoas enriqueçam as nossas vidas, ao invés de ter medo, se sentir mal por estar na nossa presença. A gente quer que as pessoas estejam em sua potência máxima de alegria, de felicidade. A gente não pode deixar de negar a nossa responsabilidade. Nós temos de parar de fazer comparações. Nós temos que parar de fazer exigências. Quando nós negamos a nossa responsabilidade, o que significa negar a nossa responsabilidade? Quando nós não nos aprimoramos de quem somos. Quando nós não nos entramos, né, entramos dentro de nós e investigamos as nossas necessidades. Quando a gente não faz isso, a gente nega a nossa responsabilidade, começa a comparar, fazer exigência, julgar, pá. Agora, não, eu quero ter uma vida mais harmônica, mais compassiva. Eu escolho, vou entrar num relacionamento agora, vou entrar numa empresa nova. Eu quero atrair o amor, aquela pessoa que vai viver comigo para sempre, né? Um namorado, uma namorada. Eu quero. Para você querer, você precisa ser. Eu quero uma pessoa calma, eu preciso ser calmo. Eu quero uma pessoa amorosa, eu preciso ser o amor. Deus dá aquilo que a gente é, né? Então, por isso que eu falo, gente, eu preciso mudar muito eu, porque eu tô tendo umas coisas aqui que eu falo, meu, socorro. Por quê? Quando a gente não olha para nós, a gente vai ferir as relações. Porque você vai fazer exigência, comparar, julgar, não vai adiantar. As pessoas vão se afastar de você, vão ficar nervosas, com raiva, vai falar mal de trás, entendeu? E não é isso que a gente quer. Nós queremos enriquecer as nossas vidas, que também quer que as pessoas tenham boa vontade ao atender às nossas necessidades. Então, para isso, a gente vai precisar ser responsável. Olhar para aquilo que está vivo em mim. Parar de fazer exigências. Parar de fazer comparações. E aí o Marshall fala o seguinte, como que a gente vai saber, então, que momento que nós estamos negando as nossas responsabilidades? Quais são os atos, de fato, que a gente faz que demonstra que nós estamos negando as nossas responsabilidades? O que nós fazemos? Quando nós somos impulsionados por forças vagas e impessoais. Por exemplo, ele até dá esse exemplo no livro. Limpei o meu quarto porque tive de fazê-lo. Não é responsável isso, né? Não tem a sua responsabilidade. Uma outra coisa, nossa condição, diagnóstico, histórico pessoal, psicológico, por exemplo, bebo porque sou alcoólatra. Como doce porque sou viciada. Gente, eu falei isso há muitos anos. Ai, sou viciada em doce, por isso que eu como. Isso é totalmente falta de responsabilidade. Ordens de autoridade. Mentir para o meu cliente
porque o meu chefe mandou eu fazer isso. Minhas filhas, mãe, eu peguei a borracha da colega porque a minha outra amiga falou para me pegar. Aí eu peguei. Ah, então a amiga tem autoridade sobre você e você não tem responsabilidade sobre seus atos. Acontece. Pressão do grupo. Comecei a fumar porque todo mundo fumou, tá fumando, preciso fumar, né? Preciso me pertencer ao grupo. A gente faz isso, gente. Políticas, regras e regulamentos institucionais. Tenho de suspender você por conta dessa infração. É uma política da escola, é uma política da empresa. Papéis determinados por sexo, idade e posição. Detesto ir trabalhar porque sou pai de família. Já ouvi assim de um amigo, não consigo trabalho porque eu sou gay. Nada a ver. Inclusive, nada a ver mesmo, porque ele realmente encontrou um trabalho, está ganhando super bem, muito bem, obrigado. Mas o quê? A negação da responsabilidade faz a gente colocar isso na nossa sexualidade, na nossa idade. Ah, eu não... Minha mãe, gente, desculpa, mãe, se você for assistir isso no YouTube, desculpa, tá? Mas assim, minha mãe, eu tenho 60 anos, então eu não sei mexer na internet. Negando a responsabilidade, como se a idade fosse algo que determinasse ela não saber mexer na internet. Outras coisas, impulsos incontroláveis. Fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Nossa, fui tomado por aquele desejo de tomar mais uma cervejinha. E aí fiquei tonto, sei lá. Quer dizer, essas ações nossas impensadas, isso faz com que a gente saia totalmente da nossa responsabilidade. E aí o Marshall, nesse capítulo, se vocês leram, tem 2 exemplos. Um exemplo era de uma moça que falava assim, nossa, eu detesto dar as notas na classe para as crianças, porque eu acho isso extremamente desconfortável. E aí ele falou, bom, como nós estamos no seminário CNV, vamos procurar, então, falar baseado na CNV, né? Eu escolho dar as notas para as crianças porque... E aí logo ela respondeu, porque eu não quero ser despedida do meu emprego. Então, não é que ela dá as notas porque a instituição pediu. Ela cumpre o sistema que ela entrou, ela sabia as regras, ela cumpre esse sistema e ela escolhe ter o dinheiro, porque ela poderia escolher pedir as contas. Em alguns capítulos mais para frente, vocês vão ver que o Marshall também dá um outro exemplo dele, que quando ele entendeu, ele é psicólogo, né? Quando ele entendeu e ele detestava fazer relatórios, detestava, porque ele se sentia julgando as pessoas, porque ele era psicólogo, então ele tinha que falar aquelas siglas, né? Você tem isso por conta disso, tal, e ele não se sentia bem. E aí, quando ele entendeu que ele só fazia isso porque ele queria o dinheiro, ele falou assim, eu prefiro pegar comida na rua do que continuar fazendo esses relatórios, mesmo que eu não ganhe mais dinheiro. E aí ele se responsabilizou, ele entendeu que a ação dele era porque ele queria o dinheiro. E uma outra coisa que também pode acontecer, que é um desses exemplos desse livro, é que uma das moças falou assim, nossa, Marshall, eu estou falando isso porque tem coisas que a gente tem que fazer, né? Aí ele falou, me dá um exemplo. Cozinhar, por exemplo. Eu tenho que cozinhar todos os dias. Aí, mas por que você tem que cozinhar todos os dias? Né? Da onde você, né, tirou isso, esse imperativo? Aí ela ficou pensando, ela falou, é mesmo, tem razão, meus filhos já cresceram, tal. Chegou em casa e ela foi responsável, né, por ela e falou, gente, a partir de hoje eu não cozinho mais. Eu escolho não cozinhar mais. E aí a família, por incrível que pareça, deu graças a Deus. Falou, graças a Deus, você não vai cozinhar mais, porque pelo menos assim a minha mãe para de reclamar. Um dos meninos, né, falou para o macho. Então, por que ele traz isso, né? Porque a gente precisa aprender a ter responsabilidade
sobre as nossas ações, não ficar falando, porque o outro, porque ciclano, porque mandaram. Não, eu escolho isso porque eu tenho esses objetivos, eu tenho os meus interesses, sabe aqueles interesses ocultos que todos nós temos? Né? Eu faço essa ação porque no fundo eu estou querendo agradar a Deus, ou porque no fundo eu estou, ou porque eu quero dinheiro, tá? E aí a gente vai deixando de olhar para quem a gente é de verdade, tá? Então, essa é a ideia desse capítulo, para que a gente comece a realmente a criar essa musculatura de entender quem somos. E aí o Marshall, nesse capítulo também, ele fala o seguinte, que quando a gente faz, né, fazendo a comparação, toda vez que a gente compara as coisas a alguém, e compara a internet conosco, ou as coisas que as pessoas fazem conosco, ou as coisas dos outros com os outros, sabe assim, por que você não faz isso? Fulano está fazendo. Isso é uma forma de julgamento. Disfarçada de conselho. Né? Não tem gente que faz isso? Por que você não faz tal coisa? Olha, fulano consegue, fulano está fazendo. E a gente, você fala, tá, mas o fulano está fazendo, o que tem? É um julgamento. Uau, né? Já fiz isso várias vezes na minha casa, com as minhas filhas. Fulana faz isso, por que você não faz? Menina faz aquilo, por que você não faz? Gente, é de chorar, né? E aí, se tem um desejo sincero de tornar a sua vida infeliz, você deve aprender a se comparar com outras pessoas. Aí o macho matou o pau aqui. Porque se você comparar o outro com o outro, comparar o outro com as coisas que o outro está fazendo, comparar o outro com as coisas, é um julgamento. No fundo, as pessoas estão falando, você é incompetente, você não consegue, né? Você, né, tal. Elas estão querendo dizer coisas ali, né? É um julgamento. Agora, quando você se compara com outras pessoas, parabéns para nós, porque nós estamos à beira da falência moral, porque se você quer ser infeliz, realmente, é só você se comparar. Nossa, fulano tem, eu não tenho, fulano faz, eu não faço, fulano isso, eu não aquilo. E ainda ele dá um exemplo nesse livro que ele fala o seguinte, gente, quer se comparar? Se compara assim, você, não você com a vizinha, ou você com aquela amiga que você vê que está postando e você não, que está fazendo e você não, o vizinho comprou um carro mais novo, você não. Se compara com Beethoven, se compara com o Buda, vai se comparando com pessoas, né? Com pessoas de alto escalão, para que você tenha uma inspiração para copiar essas pessoas, né? Poxa, a pessoa desenvolveu não sei quantas notas de piano aos 12 anos. Meu, vou me comparar com ele no sentido de, nossa, eu vou me inspirar. Se essa pessoa consegue, tão jovem, né, tão jovenzinho, com 12 anos, conseguiu fazer tantas notas, eu acho que eu consigo também aprender. Nesse sentido. Agora, ficar se comparando com o vizinho, com fulano, com o marido, com a esposa, pedir para ser infeliz. E quem nunca, né, gente? Hoje mesmo eu fiz isso. Hoje eu saí de um lugar, falei, nossa, olha o que fulano faz. E eu, ai, não sei o quê. Aí eu já comecei a ver que estava me dando uma angústia. Aí eu falei, eita, não. Estou me comparando. Aí na hora eu falei, estou me comparando. Não, mas espera, mas fulano é uma coisa, eu sou. Deixa. Aí já fui embora, esqueci. Entendeu, gente? Então, vamos ficar atentos aos nossos comportamentos. Oi? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Quem está falando? Observação. Pamela, Oi, Pamela. essa questão que você falou que as pessoas ficam, por que você não faz isso? Está todo mundo fazendo. Também pode ser uma projeção da pessoa, né? Às vezes é um desejo oculto nela de fazer aquilo, mas ela não se acha capaz e fica projetando em você aquilo para você fazer. Sim. Não pode? Pode. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que... e aí a gente vai entrar nesse tema aqui, aconselhar. Porque o aconselhar pode ser um julgamento. Uhum.
Então, na verdade, quando a pessoa está projetando, por que você não faz isso, não faz aquilo, desse jeito e tal, ela está te dando um conselho. Que são as ações mais comuns que a gente escuta nos julgamentos. Porque o Mas ela julgamento... também pode se julgar, por exemplo, eu não sou capaz. E essa pessoa é. Entende? Sim. Então, eu vou falar para ela fazer, porque eu não me acho capaz, mas ela, com certeza. Não, é porque assim, ó, o que a gente está querendo dizer com isso? Porque assim, quando o macho ele fala para nós que para que a gente mude o jeito de estar no mundo, e aí as pessoas, vamos supor, nesse caso, a pessoa falou, por que você não faz isso, não faz aquilo? É uma projeção dela, certo? Só que isso também é um julgamento. É um julgamento assim, ó. É uma projeção dessa pessoa. Aí essa pessoa, por que você não faz isso? Porque isso ia ser legal. Entende? Ainda continua sendo um julgamento. Agora, se ela falasse para você, nossa, eu tenho uma necessidade de ver você crescer, porque eu amo muito você e eu valorizo o seu trabalho, você concorda que ela não vai... diferente, que é bem diferente? Uhum. Né? Você concorda que se ela falar assim, eu tenho uma necessidade de ver você crescer, eu te apoio e eu estou à disposição de te ajudar a resolver, a ver você crescer, isso se for o seu desejo. Se E for aí o seu... entra o livre-arbítrio, né? Isso, aí não entra o conselho, entende? Porque assim, ó, o que o macho fala? O que está disfarçado de julgamento? O aconselhar. Uhum. Aconselhar, que é Eu o nunca primeiro item. pensei nisso. Gente, aconselhar, né? Aconselhar é um disfarce de um julgamento. Olha, por que você não faz isso, porque senão tal. É um julgamento. Por quê? Porque você está falando para a pessoa que ela não tem capacidade de entender ou de resolver aquela situação. É verdade. E não tem nada demais a gente fazer isso, gente. Nós precisamos ser aconselhados quando a gente pede o conselho. Né? Quando a pessoa vem até você e fala, me dá um conselho. Ela está querendo ouvir a sua opinião sobre aquela situação. Não tem nada de errado fazer isso. O problema é quando a gente dá esse conselho sem as pessoas pedirem para nós. Entende? É um conselho disfarçado de julgamento. Se eu fosse você, fazia assim, 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 porque, olha, na minha opinião, entendeu? Pode falar, Grace. Mas eu tenho uma dúvida. O que você nos aconselha para sair desse tipo de situação de forma educada, sem retribuir na mesma moeda de julgamento? Porque muitas vezes é agressiva a forma como o outro te propõe, te sugere, te aconselha, entre aspas. E às vezes eu fico muito embaraçada em como responder ao outro sem ser, não é grosseiro, mas sem ser imediatista, sem ter esse julgamento. O que você aconselha? Olha, na verdade é assim, ó, eu vou falar sobre a CNV, tá? O que ela fala? Toda vez que você perceber, sentir o julgamento do outro, mesmo que seja contando uma história, te consolando, se solidarizando com você, porque todas essas palavrinhas aqui, que eu vou explicar rapidamente depois, é um julgamento disfarçado. O que ele fala? Toda vez que a gente escuta de alguém um conselho, alguma coisa, ele fala para a gente parafrasear. Por exemplo, fala alguma coisa aí, fala aí, Grace, alguma coisa, tipo, só de exemplo, para eu tentar parafrasear para você entender. Nossa, eu acho que essa aula é mais curta do que deveria ser. Você tem necessidade de ter aulas um pouco mais longas? E aí a pessoa vai responder, certo? Uhum. Sim ou não. Por que você tem essa necessidade? Então, você está querendo dizer que se a aula fosse mais longa,
seria melhor, teria mais um aproveitamento das crianças, ou seja, qual é a proposta dele? Que a gente investigue o porquê que as pessoas estão falando isso. E ele não fala para a gente sair disso, tipo, dar uma resposta pronta e sair fora. Não. Ele fala, se conecta com a necessidade desse outro. Investigar. Investiga, né? Investiga porque, que nem esses dias aconteceu uma coisa engraçada. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu gostaria muito que você pudesse se divertir. Eu vejo você trabalhando muito, fazendo muitas coisas, não vejo você se divertir. A minha mente já falou assim, quem disse? Né? A nossa mente faz isso. Quem disse? Foi um conselho, não foi? Foi um conselho. Aí eu falei, não, tem uma necessidade essa pessoa. Aí eu parafraseei. Você tem necessidade de me ver mais feliz, mais contente, mais alegre? Tá. Quais? Então, eu não gosto dessas coisas que me sugere. Eu acho que seria legal isso, isso. Só que eu entendi naquela hora que esse conselho era porque realmente a pessoa queria me ver melhor. E aí, quando eu parafraseei, só fiz uma parafrase, não fiz várias. O Marshall fala para a gente fazer várias, até a gente chegar na raiz. Mas eu não consegui fazer. Na hora, eu estava com pressa também. Aí eu entendi que, no fundo, essa pessoa estava me aconselhando porque ela queria ver eu feliz. E aí, tudo bem, né? Só que vai ter hora que as pessoas vão aconselhar a gente porque ou elas querem alguma coisa com isso também, ou porque realmente elas querem nos ajudar. E aí a gente não tem como saber a motivação do outro se a gente não fazer o que o Marshall vai falar para a gente lá no 5º capítulo, fazer as parafrases, para a gente poder entender o que está por trás desse outro. Um outro exemplo que aconteceu comigo recentemente. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, você se afastou de fulano, ciclano e beltrano. E eu tinha me afastado mesmo, né? Mas o meu automático já falou, mas o meu automático, né? Mas a pessoa também não foi atrás de mim, a pessoa também isso, também aquilo. Na hora eu falei, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu respirar aqui. O macho até fala, respira 2 segundos, 3, conta até 10, fala que tá com dor de barriga e vai no banheiro, bebe água, faz alguma coisa para você sair daquilo e entender o que está por trás. E aí eu fiz a parafrase, por que você está falando isso? Você tinha necessidade de eu estar com mais tempo com essa pessoa? Você tinha necessidade que eu estivesse mais ao lado da sua? Sabe por quê? Porque essa pessoa sente a sua falta. Só que essa pessoa não consegue falar isso para você. E eu falei, imagina. Eu falei, ok, entendi. E aí eu fui entrar em contato com essa pessoa e compreendi, né, que estava sendo o meu afastamento para essa pessoa e tal. Essa pessoa falou assim, eu estou muito triste, porque eu sinto a falta da sua presença, de conversar com você e tal. Aí eu fiquei pensando, e se eu tivesse agido no meu automático, né? Como eu estava acostumada, como eu sou acostumada a fazer, né? Falar, você também, fulano também, porque a gente faz isso, né? E aí eu entendi que esse conselho, no fundo, estava me dando um recado. O recado é, essa pessoa sente falta de você, mas essa pessoa não consegue falar. Então, mas a pessoa também não soube falar, se expressar, né? No sentido, a pessoa sente falta de você, não se afasta, não. Não, a pessoa veio me acusar, porque você, né, dona da razão, fez isso, aquilo, entende, gente? Estão entendendo que é complexo? É bem complexo. Por isso que o Marshall fala, nós precisamos aprender quem somos, interiorizar muito, profundamente em quem nós somos, entendeu? A senhora colocou, a vida é sua, mas se fosse, a vida é sua, mas eu, se fosse você, faria de tal jeito. Eu acho que chegou atrasado esse, né, gente, esse recadinho, né, ou foi agora mesmo? Então, gente, olha só como é importante a gente estudar. Porque, nesse caso, é uma pessoa importante para mim, me ajudou demais, mas eu não sabia que essa pessoa estava se sentindo assim, né? Então, esse conselho, né, esse conselho meio agressivo, foi um pedido de socorro. E aí a gente precisa receber com compaixão, porque o Marshall, ele fala assim,
não é sobre você dar com compaixão, mas também como receber do outro com compaixão. Receber a agressividade do outro, o aconselhamento do outro, a desvalorização do outro, como um pedido de socorro também. E não como algo ruim, entende, gente? Esse que é o X da questão. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Eu acho que daqui 2 aulas por aí. E aí, gente, aconselhar é ações que as pessoas podem se sentir julgadas, e a gente também pode se sentir julgadas. Competir pelo sofrimento é quando você fala assim, ai, comigo foi bem pior. Quando você fala isso, você está competindo, você não está escutando a pessoa. Você está julgando o outro que o seu sofrimento é maior do que do outro. Quando você desvaloriza, né? Quando a gente desvaloriza ou a gente é desvalorizado, tipo, ah, você está chorando por causa disso? Ah, que bobagem, né? Nem é tanto assim, vai. Isso também é um julgamento. Você fala, poxa, a pessoa não está validando o que eu estou sentindo. Que saco. Quando você tenta educar, olha, se eu fosse você, tarará, pensava assim, tarará, né, professor, também a gente se sente julgado, foi o que aconteceu comigo hoje, com a moça lá. Quando você quer consolar, oh, coitado, meu Deus, vem cá, deixa eu te dar um consolo. Às vezes a pessoa não quer um consolo. A pessoa também pode se sentir julgada. Ah, a pessoa está achando que eu não sou capaz de resolver isso aqui? Não é? Principalmente com os homens, acontece muito isso, né? A mulher vai consolar ele, né? Estou lendo um livro, 5 Linguagens do Amor. A mulher foi, oh, meu bem, você perdeu no golfe e tal, né? Vem cá. E ele, não, eu perdi hoje, mas amanhã eu vou ganhar de você. Tipo, e para ele foi um julgamento, achando que eu sou mole, fraco, entendeu? Contar uma história, quando você conta, então, isso que você está falando me lembra X, Y, Z. Você fala, poxa, a pessoa não está entendendo o que eu estou dizendo. Quando você dá uma lição de moral também, olha, pensa bem. E aí existe diversas outras narrativas, outros atos da fala que pode ocorrer das pessoas se sentirem julgadas. E é extremamente importante a gente se observar. Será que eu não faço isso todos os dias, em algum momento da minha vida, todos os dias? Gente, eu faço todos os dias. Aqui em casa, todos os dias. Todos os dias. Nas lives que eu faço. Então, é algo que a gente vai trabalhando aos poucos, sabe? Ó, na live eu já dei lição de moral. Uma vez uma cliente falou, nossa, Érica, você pegou pesado hoje, hein? O que foi? Nossa, você falou umas coisas, nossa, que lição de moral. Aí eu falei, gente, ai, que vergonha. Fui agressiva nas lives, sendo que eu ensino a CNV, né? Enfim, mas a gente faz isso, né? E é importante a gente só reconhecer isso. Uma outra coisa que a gente faz dentro da CNV, da nossa comunicação, são as exigências. A exigência é uma ameaça aos ouvintes, porque ela explicita que se a pessoa não fizer aquilo que você está pedindo, ou ela vai ser punida, ou ela vai ser culpada. O que é exigência? Quando a pessoa não tem espaço para falar não quero, não posso, não vou fazer. Por isso que a CNV fala, a gente vai aprender no capítulo 6, pedidos que enriquecem a vida. A gente pode exigir, se você está numa empresa, né, se você tem um filho, exigir com sabedoria. Por quê? Quando a gente exige e faz com que as pessoas não tenham espaço para falar o não, e a gente sabe no nosso íntimo, gente, é uma energia, e esse outro também sabe no íntimo dela, que se a gente não fizer, se essas pessoas não fizerem o que a gente quer, elas vão se sentir culpadas ou punidas, isso também bloqueia a comunicação. Isso é extremamente perigoso, segundo o Macho. Extremamente perigoso a comparação, extremamente perigoso a exigência. Por quê? Porque elas não atendem à compaixão. Porque no fundo, as pessoas podem até pedir alguma coisa para alguém, exigiu, essa pessoa quebrou, foi até pior, você falou, meu, era melhor que essa pessoa não tivesse feito. Porque no fundo a gente não consegue exigir nada de ninguém. No fundo a gente não consegue
fazer com que as pessoas fazem as coisas do nosso jeito. A única coisa que nós podemos fazer é incentivar, motivar essas pessoas a fazerem porque elas querem enriquecer as nossas vidas. Porque elas têm esse desejo de nos ver felizes, que muda totalmente a coisa, né? Vocês estão pegando a visão? Muda totalmente. Quando você motiva o outro de um jeito que ele fala, não, eu quero contribuir com você, eu faço questão de te ajudar nisso. É uma outra energia. Só que quando a gente faz com exigência, comparação, fazendo a pessoa sentir medo, culpa e vergonha, pode reparar, guarda essas palavras. Medo, culpa, vergonha. São as 3 palavrinhas que o macho fala. E medo, culpa, vergonha e punição. Se você fez algo e a pessoa se sentiu assim, a pessoa vai falar, me senti culpada. Nossa, que medo. Ai, tô envergonhado agora. Pronto, você foi agressivo. Tamo junto? E aí, o macho fala assim, nós somos escravos. Quando ficamos perigosos quando não temos consciência da nossa responsabilidade pelos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. E essa escravidão é porque nós não temos consciência. Quando a gente começar a ter consciência e começar a aumentar a nossa responsabilidade, a expandir a nossa mente, e a gente começar a entender os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, e as de ser escravos, e vamos começar a ser protagonista, que é o que a CNV gostaria que fizéssemos, que fôssemos protagonista. Protagonista é aquela pessoa que fala de si, por si, faz os seus pedidos, sim, sem exigir nada de ninguém, de um jeito que incentive a outras pessoas a fazerem aquilo que você precisa. Mas é com uma energia diferente, não é com uma energia ruim, né? E aí, por que essa, quer ver? Deixa eu passar aqui o slide para vocês verem. Opa. Aqui, gente, algumas coisas que a gente fala e faz, que seriam os nossos tem que, a pessoa tem que fazer, eu tenho que fazer. Isso também é alienante. E agora eu queria que vocês pensassem, coloca aqui no chat, 3 coisas que você diz para você mesma, ou para você mesmo, que você tem que. Tenho que lavar a louça, eu tenho que passar a roupa. Coloca aqui 3 situações, que aí a gente vai desvendar juntos aqui uma coisinha. Três coisas, assim, bem rapidinho. Três palavras. E aí, por que ele fala isso? Porque esse verbo tenho que ser mais organizado. Tenho que caminhar, tenho que emagrecer, tenho que ler mais. Quem mais? Esses tenho que, quando você fala tenho que ser mais organizada, tenho que caminhar, ele é uma atitude vaga e impessoal. E aí ele fala, muda o tenho que por escolho e para quê. Então, por exemplo, a Grace colocou, tenho que ser mais organizada. Tem mesmo? Tem alguém te obrigando a ser mais organizada aí? Grace, abre esse microfone, vamos conversar. Tem alguém te obrigando? Tem alguém com a arma aí na sua cabeça falando assim, você tem que ser mais organizada, senão sua família está em risco. Não. Tem alguém fazendo? Não. Não. Então, vamos mudar. Eu escolho ser organizada por quê? Para que a minha vida seja mais fácil ao longo da semana. Porque, gente, quando a gente coloca eu tenho, o que nós estamos fazendo com a gente?
Se Sendo colocando, violentos. se cobrando, Cobrando. se cobrando. A gente está se julgando. Você é desorganizada. Você tem que ser mais organizada. A gente mesmo é inconsciente. Agora, eu Mas, escolho ser organizada para fluir melhor a minha rotina da semana. Eu não tenho que nada, eu escolho. Olha que doideira isso. Ah, eu tenho que lavar a louça, Érica. Eu tenho que lavar a louça. Aí a pergunta é: quem é que está aí na sua casa com a arma na sua cabeça falando que você tem que lavar a louça? Lava essa louça, senão você vai morrer. Quem está fazendo isso? Ninguém. Agora, eu escolho lavar a louça porque eu tenho necessidade de casa limpa e cheirosa. Gente, muda tudo. Vocês estão pegando a visão? mas sabe o que eu percebo? Que às vezes eu me vejo falando assim com o outro. Você tem que ser assim para que tá, 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 tá. É isso. Esse é o grande X da questão. Esse é o grande X. Pegou a visão. Gente, se um de vocês daqui sair mais esperto, eu já estou feliz. Por quê? Se você é um sargento com você, você vai ser com outro. Sargento é um julgamento, tá, gente? Mas é só para a gente contextualizar aqui. Se eu tenho o quê? Você vai falar, você tem que. E aí, esse tem que é uma exigência. É uma exigência que você faz com você, é uma exigência que você faz com o outro. E aí, o que acontece? Ah lá, Soraya, meu marido me chamava de general. Ah lá. Você tem que fazer tal coisa. Quando a pessoa escuta você tem que, a pessoa se arma e fala, eu não tenho que nada. Faz você. Não é assim, gente, que acontece? Ou é só aqui na minha casa? Não, é desse jeito mesmo. Não é assim? Eu não tenho que nada. Tem que. Oxe, tá mandando em mim agora? Não é assim? Até os nossos filhos. A minha filha mais nova fala, por que eu tenho? Eu tenho por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu falo, Isadora, eu tenho que tomar banho, né? Tem que tomar banho. Então, por que eu tenho que tomar banho? Por que eu não posso ficar fedida hoje? E eu, ai, menina, falou é mesmo, né? Por quê? Agora, se eu falar, filha, seria importante você tomar banho, para você cuidar da sua higiene pessoal, ficar cheirosinha. É totalmente diferente, gente. Entende isso? E aí o Marshall fala, tira os tem que. Tira os tem o quê? Tira os tem que da sua vida. Tira o você tem que e tira o eu tenho que. Muda, começa a ser eu escolho lavar a louça porque eu desejo de casa limpa. Eu escolho ser mais organizada porque eu desejo ter uma rotina mais saudável. Aí eu vou pegar os exemplos aqui. Eu escolho caminhar porque eu quero ter saúde. Eu escolho emagrecer porque eu quero estar com a minha autoestima mais elevada. Eu escolho ler mais porque eu quero me instruir. E aí deixa de ser um peso para nós. Consequentemente, se a gente começa a criar essa musculatura de mudar a nossa comunicação, consequentemente, a gente vai ter essa mesma musculatura para mudar a nossa comunicação com o outro. Simples assim, gente. Vocês estão pegando a visão? Simples assim, como mamão com açúcar. Só que eu preciso mudar a minha comunicação interna primeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ou a gente falou, eu acho que no primeiro, na introdução. Eu preciso mudar a minha comunicação interna, como eu estou me comunicando comigo, em primeiro lugar. Depois com o outro. E aí, por isso que ele coloca, muda, seja responsável. Que nem, gente, eu aprendi isso já faz muitos anos, eu já falei para vocês capítulo passado, eu acho que na introdução também. Já fazem 8 anos que eu estudo a CNV e parece que eu não sei nada. Cada hora que eu leio, eu falo, como que esse negócio estava aqui? Eu li semana passada, eu não vi isso.
parece uma bíblia esse livro para mim. Cada hora eu estou descobrindo algo novo, né? E aí, nessa época, quando eu aprendi, eu detestava passar roupa. Eu odiava. Aí eu pensava assim, eu tenho que passar roupa, porque eu tenho que passar roupa, que saco, que saco, que saco. Aí o professor falou assim, bom, coloca assim, eu passo roupa porque eu desejo estar bem aparentada quando sair na rua. Não quero sair amassada. Quero estar, né, tipo, alinhada, quero passar uma boa impressão. Meu propósito em passar a roupa é passar uma boa impressão, é ter a minha autoestima elevada. Por isso eu passo roupa, né? Por isso que eu escolhi. Gente, eu juro por Deus para vocês, depois que eu criei essa responsabilidade e entendi, nunca mais eu passei roupa reclamando. Aliás, eu passo roupa todas as quintas-feiras. Eu coloquei uma às quintas-feiras. Por quê? É um período que eu estou escutando, eu faço um curso online, é um curso assim, igual a gente está fazendo aqui, sabe? Que vocês estão com a câmera fechada, aí um está fazendo janta, um está fazendo não sei o quê, outro está no computador, ok? Mas que dá para você aprender e, ao mesmo tempo, fazer outras coisas. Aí eu escolho fazer isso e nunca mais foi um peso para mim. Soraya, tá bom, muito obrigada, viu? Soraya falou que precisa sair. Muito obrigada. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente tem essa responsabilidade, a gente vai internamente, os nossos comportamentos vão mudando, automaticamente, os nossos comportamentos vão sendo vistos pelo outro. Que nem antigamente, as minhas filhas, meu ex-marido, me via passando roupa reclamando, xingando, ai que merda, você fez um monte de roupa, era um saco. Hoje não, hoje eles veem que eu estou com fone de ouvido, ou estou assistindo uma série, geralmente eu estou fazendo meu curso de boa. Eu aprendi a ter amor por aquilo, né? E deixou de ser algo desagradável, porque eu entendi o motivo do porquê que eu estou passando a roupa, né? E é isso que é importante a gente entender os nossos motivos, os nossos porquês. E aí o Marshall fala assim, o pensamento baseado em quem merece o quê bloqueia a nossa comunicação compassiva. Isso são os nossos pensamentos. Quando a gente pensa, a gente age. Então, a gente precisa mudar os nossos pensamentos, em primeiro lugar. Mudando os nossos pensamentos do quê? Nem tem que nada. Nem eu tenho que nada. Eu escolho. Eu tenho responsabilidade. E aí eu posso perguntar para o outro, você está disposto a fazer essa mudança em prol desse relacionamento, em prol dessa amizade, em prol disso? Se a pessoa falar não, a gente vai ter que aprender a lidar com o não do outro. Ai, 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 né, gente? Ai, eu vou ter que aprender a lidar com o não do outro? É, porque o outro é o outro. E aí a gente começa a se respeitar, porque a gente também aprende a dar uns nãos. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá, gente? Dá não e tá tudo bem. O outro dá não pra gente. E aí eu trouxe só um contexto aqui de um livro chamado... Vocês já ouviram falar nesse livro? 7 Princípios Herméticos, de Kybalion. Alguém já ouviu falar? Coloca aqui para mim no chat. Esse livrinho... Já ouvi falar com a Maia Andrade. Gente, esse livrinho é um livrinho fininho, mas pensa num livro complexo. O que esse livro... Ele fala sobre os 7 princípios. Hoje a gente vai falar de um princípio, a dualidade. A gente só consegue aprender através da dualidade. Se o mundo fosse sempre dia, a gente não ia entender o que é a noite. Se fosse sempre tudo calor, a gente não ia entender o que é o frio, né? Por aí vai. Se tudo fosse branco, a gente não ia saber as cores. Se tudo fosse preto, a gente, né, não ia ter o dia. Então, a gente aprende pela dualidade. Esse princípio, ele fala o seguinte, tá vendo essa figura aqui, ó?
parece, né, essa figura parece que tem um lado sombra e tem um lado luz, certo? Parece. O que esse livro faz, né? Aprofundarem um pouco esse estudo da CNV, porque a CNV ela vai ramificando para outros caminhos também, tá? Esse livro fala que o mundo é dual e que nós aprendemos pelo contraste. A gente só consegue fazer o bem, entender o que é bem, quando a gente observa o mal, né? A gente só consegue entender a noite quando a gente vê que no outro dia tem o sol. E aí, o que a CNV tem a ver com isso? A CNV, ela está querendo nos propor, veja bem, gente, ela está querendo nos propor que nós saímos da escuridão, da inconsciência, da inércia, da letargia e irmos para a consciência, para entender quem é você, entender as suas necessidades, as suas potências, os seus gostos, entender quem você é. Por quê? Para que, quando a gente entender quem a gente é, somente assim, vou falar 3 vezes, somente assim é que nós vamos conseguir entender o outro. Não tem outro caminho. Enquanto você não introspectar, então eu gosto dessa imagem porque é como se fosse assim, ó. Você está lá com a mão no rosto, né? Pensando por quê? Por que eu sinto isso? O que está acontecendo? Qual é a minha necessidade? Você precisa estar todos os dias, todos os momentos, principalmente os momentos conflituosos, para que a sua luz se faça presente num segundo momento. Porque você vai ser assertivo, assertiva, vai entender o que está por trás de você e vai se comunicar. Pegaram, gente, isso? Isso é extremamente importante, que nós entendamos que nós não somos só luz e nós não somos só sombra. E aonde a gente vai buscar esse entendimento nosso? As nossas sombras. Por isso que eu disse logo na introdução, qual que é o caminho para a gente ser mais compassivo? A coragem. Não esqueçam disso, a coragem. Do quê? A coragem de conhecer a mim mesmo. A coragem de acessar as minhas sombras para que eu possa ir para a luz, que é a compassividade. Nós somos luz. Nós somos deuses. A gente só não consegue acessar isso, a gente só esqueceu disso, por quê? Porque nós estamos no caminho do meio olhando para fora. Se a gente estivesse no caminho do meio olhando para dentro de nós, beleza, mas não. A gente está no caminho do meio olhando lá para os outros, para a vida, para a Dilma, para não sei quem. Eu falo Dilma, gente, porque minha mãe que falava muito, porque a Dilma, né? Aí ficou isso na minha cabeça. Então, para a gente aprender e ir para a compassividade, que é a nossa essência divina, nós precisamos fazer isso aqui que essa imagem propõe. Introspectar, olhar para dentro de nós, para que a gente depois possa sair para a luz. Tudo bem? Opa, mais um. Aqui. E aí, gente, toda vez, só para fechar, tá? E julga as pessoas, nós estamos estimulando a violência. E nós não só classifica os outros, tá? Quando a gente se classifica também. Nós estamos estimulando a violência. Essa é a violência. É o classificar e julgar. E na próxima semana, nós vamos falar sobre observar sem avaliar. Aqui, gente, essa aula aqui, aqui vocês vão entender a diferença das nossas opiniões para aquilo que realmente é fato, o que é opinião. Vocês vão entender essas questões. Bom, 9h17 no meu relógio, nós temos aí uns 13, 14 minutinhos. Eu gostaria de saber como foi esse capítulo para vocês, como vocês estão, né? Conta um pouco para mim.
como foi tudo isso. Oi, gente. Ó, tô vendo aqui Ana, Patrícia, Raquel, Regis, Grace, Pamela, Félix. A imagem que você falou é do Luther King? Qual imagem, meu bem? Qual imagem? Pode liga o microfone. Não, é Kai Balian. Kai Balian. O contraste é o Kai É porque eu acho, Érica, é porque a imagem não foi transmitida. A Não? gente não viu essa imagem. Não. Sério? É. Peraí. Aí eu fiquei confusa se você estava falando da imagem do Martin Luther King ou de outra imagem. Ah, então peraí. A imagem da dualidade, gente, que não apareceu para vocês, é isso? A Raquel, esse capítulo me pegou de várias formas. Gente, esse capítulo é para nós, tá? Porque a gente faz isso. Aqui está apresentando, O que está era toda aparecendo? escura a tela, aqui estava apresentando escura, agora começou a aparecer a imagem que você está passando agora. E aparecia E realmente agora? a imagem. Eu acho que travou o slide naquele do Martin Luther King. Eu acho que foi Agora tá como ok. você deu um exemplo. Ah, Aí travou. ficou só aquele. Foi na hora que travou, aí a tela ficou. Aí ficou uma tela preta, sem ser essas imagens que você está colocando agora, E nesse agora? momento. Tá aparecendo para vocês? Não, aí tá os princípios hermenêuticos sobre dualidade, que é o Yang e Isso. que Isso. você estava falando, era o que você estava falando, só que não, o que você estava falando não estava apresentando as imagens. Eu Ah, só vi a entendi. imagem toda preta. Não sei se o pessoal também estava visualizando essa imagem preta. Aparecia assim como se tivesse dual, sabe? Aí lá no fundo apresentava a imagem que todo mundo estava vendo que tinha travado. Ah, estava aparecendo só para mim, não para vocês, né? Agora aqui vocês. Agora Agora voltou ao apareceu, normal. né? A imagem, né, da dualidade apareceu para vocês. Então, Os 7 ó, princípios. isso. Então aqui, ó, essa pessoa, ela está introspectada, né? Está aqui refletindo. Tá vendo o meu mouse? Ela está aqui na sombra dela, está aqui Sim, pensando e tudo mais. Por quê? Depois que ela faz esse movimento, ela tem condições de ir para um outro movimento, que é para a luz, que é a compaixão, que é a compassividade, tá? Então, essa é a imagem aqui, tá, gente? Deixa eu ver se... Obrigada. Aí eu passei todas essas, vocês não conseguiram ver, então, né? Tá mudando aí para vocês? Assim, exatamente. Agora Agora sim, tá, né? voltou ao normal. Ah, entendi. Tá. Não, então desculpem, eu não percebi aparecer normal aqui. Espero que sim, né? Espero que apareça normal. Que bom que deu para vocês verem. E como vocês estão saindo do encontro hoje? Oi, Acho Grace. que Oi, cada dia, Félix. Pode falar. acho que cada dia tem uma, uma, uma visão diferente. Cada que você fala, a gente ganha mais, acrescenta mais o conhecimento naquilo que você está se referindo. É como se assim, como se a gente está subindo na escada, essa Uhum. visão da escada. Quer dizer, acho que cada dia, cada aula é um degrau que você sobe, um degrau. É isso, sobre Só subir que em degraus. degrau você não sobe. Acho que cada aula você sobe um degrau. Quer dizer, você aprende
algo diferente, Uhum. mas dentro do mesmo assunto, Isso. sem perder o foco. Muito bom. Obrigada, Félix. A Raquel colocou no chat, né? Esse capítulo me pegou de várias formas. Marineide colocou muitas anotações, vou começar a pôr em prática. Gente, não se apressem em pôr nada em prática, hein? Começa só se observando por enquanto, começa só a observar. Tenha um olhar de observador para si mesmo. Será que eu julgo? Sabe quando você escuta para você, ao invés de você falar e sem escutar o que você fala? A ideia da CNV é assim, ó, eu vou falar e vou escutar o que eu estou falando para ver como que está soando isso no outro, sabe? Começa fazendo isso só, gente, porque é muita coisa. Quem mais gostaria de falar como termina o nosso encontro de hoje? Regis está quietinho, João está quietíssimo, não deu um oi hoje. Ana também. Érica, deixa eu falar rapidinho. Hoje foi legal, né? Porque hoje não, assim, o formato que você usa, né? Hoje deu para confirmar e ver um pouquinho mais a maneira que você trabalha e ajuda, principalmente quando a gente vai lendo o livro, né? Porque o livro ele tem uma linha, né, do autor e você ajuda a gente a entender melhor com outros exemplos, né? Então, é como se botasse um pouquinho mais de recheio. Uhum. Então, é bem legal, faz a gente refletir, você viu a troca do pessoal, né? E inclui outras questões, né? Que nem colocar o livro do Kai Bailon, né? Também é bem legal, é um livro que eu li também, é um livro super simples e extremamente difícil de absorver, né? É uma linguagem muito simples, são 7 itens só, mas quando você vai colocar dentro de você é muito difícil, é muito complexo, né? E você trazer isso junto com a CNV faz a gente refletir mais ainda. Então, tá sendo bem legal. Muito Ai, bom. obrigada, fico feliz. Gratidão. Quem mais? Raquel falou, ixi, tô saindo pensativa. E a Ana, Aninha, João, falem comigo, gente. Eu preciso desse apoio de vocês. Só em falar como vocês estão saindo dos nossos encontros. Edna também, Edna. Vai passar? Como assim vou passar, Edna? Não quer falar hoje? Como você sai do encontro? Passar para outra pessoa, tá bom. A Patrícia já colocou seu parecer. João e Ana, vocês gostariam de falar alguma coisa? Gostei muito, me ajuda a retomar a CNV. De novo, não consigo falar hoje. Tudo bem, sem problemas, tá? E a Aninha, só para a gente fechar. Queria só saber como que a Ana está. Gostei muito, legal. Gente, eu pergunto isso porque, assim, como é um tema bem complexo, mexe muito com a gente, né? Mexe comigo, eu choro. Gente, eu sempre choro quando eu vou estudar os capítulos. Eu fico aqui, minhas filhas, mãe, de novo. Já é a quinta vez que você faz isso. Você ainda chora, eu choro, porque eu falo, como que eu não aprendi ainda? Eu falo sobre isso e ainda não aprendi, que saco, sabe assim? Que droga, gente. Fico muito triste comigo, mas eu também estou querendo parar de ficar me autocobrando também, sabe? A Edna colocou sempre introspectiva, comparando com a vida real. Bem reflexiva, a Ana. E é importante para mim saber como vocês saem, né? Medir essa temperatura, porque aí eu fico, porque aí eu me organizo, né?
porque eu sou um pouco intensa, assim, eu gosto de trazer exemplos meus, reais, das coisas que eu aprendi, enfim, pitar com outros coisas, né? E é importante, eu preciso saber se eu estou pegando pesado, se vocês estão entendendo ou não, sabe? Então, eu sempre vou perguntar, eu gostaria de saber se eu tenho abertura para isso. Sempre vou perguntar como vocês estão saindo do encontro. Mesmo que vocês coloquem no chat, né, não querem abrir as câmeras, enfim, não tem problema. Realmente é só para que eu possa entender como vocês estão saindo com essas informações, né? Porque é uma troca, né? Então, eu preciso entender como vocês estão, tá bom? Não é fácil mudar as coisas que aprendemos dentro das nossas relações desde cedo. E, gente, e assim, uma coisa é importante, sabe? Eu fiquei muito tempo, quando eu aprendi, logo depois que eu aprendi a CNV, eu fiquei muito tempo pensando assim, poxa, por que que ninguém me ensinou isso? Poxa, por que que meu pai e minha mãe não falou isso para mim? Poxa, por que que meu pai e minha mãe não me corrigiram quando eu era criança? E blá, blá, blá. E aí eu comecei a entender que os nossos pais, até a própria sociedade, fizeram o que eles podiam, dentro do conhecimento que eles tinham, né? Dentro da energia que eles tinham. Eles fizeram o que eles podiam, eles não poderiam fazer melhor. Quem pode fazer diferente, não melhor, né? Porque a constelação, ela fala pra gente nunca falar que a gente vai fazer melhor, sempre diferente. Quem pode fazer diferente? Nós. Então, vamos pegar essas informações, vamos fazer nós o diferente para a nossa casa, por quê? Nós estamos preparando a geração futura, a ancestralidade futura. Então, tem que começar da gente. Tem não, né? A gente escolhe que comece da gente. Por quê? Porque se eu modificar uma coisinha aqui, ajudar o meu filho a entender e tal, a gente vai construindo uma nova sociedade, a gente vai construindo um mundo feliz. Eu acredito muito nessas coisas de espiritualidade, que o mundo está passando por uma mudança, está se tornando melhor e coisa e tal. Então, se cada um de nós modificarmos um pouquinho internamente e passar isso adiante, por isso que eu até convido a todos para o ano que vem a ser um facilitador da CNV. Por quê? Porque a gente é obrigado a estudar mais. Obrigado não, a gente escolhe estudar mais e aí a gente vai entendendo mais coisas, porque a gente vai montar as apresentações, slide, tudo, e isso vai fazendo com que a gente vá aumentando a nossa consciência, né? Então, estão todos convidados para a próxima turma, né? Quem quiser ser facilitador. Por quê? Porque a gente vai se transformando e vai transformando a nossa sociedade. Porque quanto mais a gente aprende, a gente fala sobre isso, melhor a gente vai ficando, melhor as pessoas vão ficando também. E é isso que é a evolução do planeta, tá bom? Agradeço muito vocês, de verdade. A Marinete colocou, isso que você falou, o livro, isso que você falou, o livro pode, dentro de você, me ajudou a entender por que minha mãe não agia de outra maneira. Gente, eles não sabiam, eles não tinham essas informações. Eles não sabiam, porque eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, minha mãe tem 62 anos, super nova. Vocês vão olhar ela e vão falar, nossa, parece irmã. Mãe, por que a senhora não fez diferente? Ela falou, filho, eu não tive esse conhecimento. E aí a gente tem que aprender a ensinar eles também, porque hoje, querendo ou não, eu compartilho essas coisas com a minha mãe. Eu compartilho com ela os ensinamentos. Porque ela não teve a oportunidade, o que ela teve, ela me deu. Comida, educação, escola. Foi isso que ela me deu. Aí eu cresci, tive mais condições de estudo, porque ela nem teve tanta, e aí eu fui estudando mais. Meu pai trabalhou, ele que pagou o curso para mim. E aí depois, qual que é a minha obrigação? É aprender tudo isso e passar para minha família, né? Porque eles criaram a base para eu ir crescendo. Então, vamos perdoar as nossas famílias, porque eles não tiveram essa oportunidade, e nós temos. Então, vamos ensiná-los também, né, a agir dessa forma, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Semana que vem
a gente vai falar sobre observar sem avaliar. Essa aula é aquela aula que você fala, ai, credo, como assim? Eu não sabia disso. Tá? Então, não faltem, tá bom? Beijos no coração. Quem tirou foto, gente, manda para mim no particular. Eu tirei agora um print, vou colocar lá no grupo. Mas quem tirou fotinho, me marca lá no Hospital da Alma que eu reposto, tá? Até semana que vem, gente. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, meu bem. Fica com Deus.